Aleluia, graça e paz, todo mundo aí do Instagram. Estamos aqui em mais um devocional das 11h30. Mais uma vez tendo a possibilidade, de orarmos juntos, nesse final de dia, nesse início, de um novo dia também, Nós estamos terminando a quinta-feira, em breve estaremos iniciando a sexta, mas uma semana está indo, o tempo está indo muito rápido. As pessoas podem perceber, todo mundo que eu converso está percebendo o quanto tem passado o tempo rápido. Boa noite, Pietro, boa noite, Josué, mi hermano desde Chile, meu irmão lá do Chile, Joy Maiara, Deus abençoe, todo mundo que está chegando aí, já vai enviando essa live, clica aí no aviãozinho e envia essa live para os seus amigos, convida o pessoal para entrar. Serão 30 minutinhos, eu não quero passar mais do que isso, 30 minutinhos, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, nós vamos orar juntos, falar de Jesus, para que nós possamos terminar o nosso dia bem, dormir na presença de Deus, dormir com uma reflexão e levantar amanhã para um novo dia. E eu esqueci de colocar, eu acho, o título nessa live, mas eu vou colocar aqui nos comentários, tá? O devocional de hoje será 2 Timóteo. Só preciso conferir o capítulo aqui, pessoas, que eu esqueci. Onde está. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17 e 4. 3 e 4, Vamos falar sobre 2 Timóteo 3 e 4. Mais fácil assim, Falar um pouquinho sobre essa carta. Vou colocar aqui. Vou opinar o comentário. Ah, Pietro, você sabe o quanto eu te amo, cara. Você é uma bênção. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras. Saudade de você, viu? Mas, antes de nós lermos a palavra de Deus, convido você para fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Como eu disse ontem, orar a Deus é simples. Assim como nós conversamos com um amigo, conversamos com nossos pais, conversamos com as pessoas que a gente ama, assim é falar com Deus. Simplesmente abrir a nossa boca, o nosso coração e falar a Ele. Então, convido você a fechar os seus olhos para a gente iniciar esse devocional de hoje e poder ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui mais uma noite, louvando a Ti, podendo orar ao Senhor, falar com o Teu Espírito Santo, ser ministrado pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Senhor, eu sei que talvez muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, que vão assistir essa live, seja ela gravada ou seja agora, talvez trabalharam durante todo o seu dia, estão cansados, estão sobrecarregados. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com alívio sobre cada um. Que o Senhor possa vir com o teu refrigério sobre cada pessoa. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua voz todos os dias. Que os nossos corações possam estar abertos para receber a tua palavra. Que o nosso entendimento, Senhor Jesus, possa estar à mercê das suas palavras. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a ouvir as palavras dessa lei todos os dias. E que nós possamos aprender com a palavra do Senhor. Que nós possamos aprender com aquilo que o Senhor deixou escrito. Aprender com o relacionamento que nós podemos obter através da conexão com o teu doce Espírito através de Cristo Jesus. Que a mensagem da cruz esteja em nossos corações. Que as boas novas do Evangelho estejam em nossos corações todos os dias. E que nós possamos cultivar esse relacionamento com o Senhor todos os dias. Todos os dias. Fala conosco, Espírito Santo.
e derrama teu poder, tua graça, tua misericórdia sobre nós. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Te amo, Jesus. Bom, então, como eu estava dizendo, vamos falar um pouquinho sobre 2 Timóteo. Eu particularmente gosto muito do apóstolo Paulo. Quem, né, é meu amigo, né, quem já me acompanha há um tempo sabe que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu sou apaixonado por esse apóstolo, pelas cartas, pelos textos que ele deixou escrito. Eu gosto muito mesmo. Especialmente, né, Romanos 8, 38 e 39, inclusive a minha Bíblia é temática, né? Aqui vai estar invertido, mas essa é uma Bíblia que eu amo muito e eu mandei recentemente reencapar um irmão lá de Goiás, Girardi, Ezequias Girardi. Conheça, se você quer conhecer o trabalho dele, me manda uma mensagem que eu te mostro. Mas a minha Bíblia é temática, né? Tá escrito aqui Romanos 8, 38 e 39. Atrás também tá escrito nada nos separará do amor de Deus. Então eu gosto muito, né, do apóstolo Paulo, sou fã desse homem. Quando eu chegar no céu, eu quero conversar com ele, quero bater altos papos com o apóstolo Paulo pra gente, né, pra eu tirar muitas dúvidas que eu tenho. Mas eu gosto especialmente das cartas menores que estão lá no fim do Antigo Testamento, né, algumas epístolas de Paulo, algumas cartas, né? Falar epístola, vamos falar carta que todo mundo entende, né? Algumas cartas de Paulo que ele direcionou a algumas pessoas. Então ele escreveu a Timóteo, ele escreveu a Tito, ele escreveu a Filemon, ele escreveu aos Hebreus, ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu a tantas pessoas, né? Algumas ele direcionava para o povo da cidade, né? Como aos Coríntios, né? Por exemplo, como aos Hebreus, mas muitas ele direcionava a pessoas. E é tão legal, né? Vou usar o vocabulário mais simples hoje, mas é tão legal ver essa forma que o apóstolo Paulo escrevia, principalmente se você pegar uma Bíblia ali que tem uma linguagem mais fácil de entender, né? Uma NAA da vida, até uma NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje, ou a Bíblia Viva também, né? Você vai ver que o apóstolo Paulo ele escrevia, e é legal a gente ver como ele se direcionava às pessoas, porque a gente se identifica, né? Como se a gente estivesse ali mandando uma mensagem de texto para um amigo, né? Mandando um e-mail, né? Que hoje em dia ninguém mais manda e-mail, né? Mas mandando ali um WhatsApp, né? E ele mandava cartas. E é tão bonito, né? Se você lê essa epístola, essa segunda carta, né? De Paulo a Timóteo, você vai ver o carinho que ele tinha por esse jovem. Ele tinha muito carinho, né? Timóteo era filho na fé de Paulo e Paulo considerava ele mesmo como um filho. Ele amava a Timóteo como um filho mesmo. E você vai ver muitos textos, muitos versículos lindos nessa carta de Timóteo, né? Muitas coisas, né, que a gente prega hoje, que às vezes a gente esquece, muitas coisas que a gente fala, né, nas nossas mensagens, ministrações, é que a gente esquece que foi direcionado a uma pessoa. Né? Paulo escreveu isso a uma pessoa que ele amava, a um discípulo dele, a um cristão assim como nós, a uma pessoa que estava servindo ao reino. Né? Então ele sauda Timóteo, manda um abraço para a avó dele, né? Para a mãe, né? Aliás, cita elas, né? Depois ele acaba mandando lá no final um abraço, né? Para Priscila e Áquila e tudo mais. Então é muito legal a gente ver esse texto. Mas o que eu gostaria de comentar mais a fundo, assim, de realmente frisar nas nossas mentes, é o texto, né, do fim do capítulo 3, fim do capítulo 3 e início do capítulo 4. Tá? Então eu gostaria de ler esses textos. Né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: Tu, porém, ele se direcionando a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ou sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo reino. Agora presta atenção. Prega a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meu Deus. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que coisa linda. Se você ler, depois eu te convido a tirar um tempinho do seu dia, amanhã ou hoje mesmo, não importa. Mas eu queria te convidar depois a ler todo esse texto. Leia todo esse texto de 2 Timóteo, né? São 4 capítulos apenas, bem curtinho, uma carta bem tranquila. Mas você vai ver quantas coisas, quantos alertas, quantos conselhos, quantas palavras o apóstolo Paulo direciona a Timóteo. E basicamente eu acredito, né, que o cerne de todas essas coisas, né, a parte principal de tudo, é justamente essa convocação que o apóstolo Paulo faz para Timóteo. Prega a palavra. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Em muitas traduções, em muitas versões, o apóstolo Paulo a Bíblia, né, foi traduzida dessa forma: prega a palavra em tempo e fora de tempo. Prega a palavra quando for oportuno, quando não for. Quando for possível, quando não for. Prega a palavra. Faz a vontade de Deus. E ontem eu estava conversando com uma jovem, logo depois da live, e eu aconselhei ela, eu falei: leia a palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez quando eu estava lá no Chile, nós estávamos fazendo um devocional com os missionários e nossa apóstola, ela disse que Deus tinha mostrado algo para ela, Deus tinha dado uma visão para ela, algo muito poderoso da parte de Deus, que era o quê? Um avivamento que Deus estava mostrando para a América do Sul, especialmente. Graça e paz, pastora. Um beijo, te amo. Te amo, pastora Soninha. Ramon também, meu querido irmão, diretor do teatro que nós estamos ensaiando para Páscoa, vai ser uma bênção, já convido todo mundo. Mas eu estava falando sobre essa visão que a apóstola teve e eu não me lembro exatamente de como era essa visão, mas eu me lembro dessas palavras. Ela disse que o avivamento antes da volta do Senhor Jesus seria de fome e sede pela palavra de Deus. Que os jovens, que as pessoas teriam fome e sede da palavra de Deus. Não de dinheiro, de ouro, de prata, como nós falamos ontem, mas da verdade do Senhor, da palavra de Deus. E aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, a gente pode aplicar para a nossa vida hoje. Que nós possamos permanecer nas palavras daquilo que a gente foi inteirado. Eu acredito que, mesmo que você não conheça a Cristo, mesmo que talvez você esteja ouvindo e talvez não teve aquele contato, nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nunca frequentou uma igreja, você já deve ter ouvido falar de Jesus. E se você não ouviu falar de Jesus, eu estou falando hoje para você. Mas a gente sabe de onde a gente veio. A gente sabe quem nos ensinou, não é verdade? E todos nós fomos ensinados por alguém. A gente sabe a verdade, a gente conhece o que é certo e o que é errado. Sabe, eu me lembro de um exemplo do meu pai, que eu adoro. É um exemplo tão simples, mas tão verdadeiro. Ele sempre diz assim, normalmente ele usa o que está na frente dele, né?
E daí ele costumava fazer isso sempre com a gente. Ele pegava, né, um garfo, uma faca e falava assim, ó, você sabe que isso aqui é um garfo e você sabe que isso aqui é uma faca. Do mesmo jeito que você sabe que isso é um garfo e isso é uma faca, você sabe o que é certo e o que é errado. Porque a gente te ensinou. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que a gente foi inteirado e de quem a gente aprendeu isso. Então a minha pastora estava aqui na live, ela está aqui e eu sei o que ela me ensinou. Eu sei daquilo que eu fui inteirado, da palavra de Deus que eu aprendi, né? Eu sei do que é certo e o que é errado, porque os meus pais me ensinaram e eu sei quem me ensinou. Eu sei da integridade de quem me ensinou. E o conselho de Deus para nós é esse: que nós permanecemos naquilo que a gente foi inteirado. Se nós já estamos em Cristo, se nós já desde a infância, assim como o apóstolo Paulo aqui diz para Timóteo, e que prazer talvez foi para Timóteo, assim como eu, crescer sendo ensinado nas Sagradas Letras, sendo ensinado na palavra do Senhor. Mas se você ler o comecinho, você vai ver que Timóteo, o apóstolo Paulo cita, né, sobre a fé de Lloyd, sobre a fé de Eunice, que foram avó e mãe de Timóteo. E ele diz, certamente essa fé habita em você também. Ele cita isso e talvez, né, a gente sabe por essa carta que Timóteo foi ensinado na presença do Senhor. Ele cresceu na presença do Senhor. Ele cresceu na presença do Senhor. E ao apóstolo Paulo ele diz, fica nas Sagradas Escrituras. Fica, permanece onde você está. Permanece aí. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Sabe, muitas pessoas elas querem revogar a lei. Elas querem revogar o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Ela é nosso manual de instruções. Jesus, quando ele veio e ele instituiu a graça sobre nós, ele não revogou a lei. Ele cumpriu a lei. Nós saímos do tempo da lei, entramos na graça. Mas a lei continua aqui para que nós possamos ser direcionados, para que nós possamos ser ensinados. O Antigo Testamento é importante, toda a Escritura é inspirada por Deus, para que nós possamos andar. E ela é inspirada para quê? Olha que lindo isso! Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Mais à frente, ele vai falar, prega a palavra, Timóteo, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Muitas vezes nós, como líderes, como pais, como profissionais, muitas vezes nós temos medo de corrigir as pessoas. Nós temos medo de magoar, nós temos medo de entristecer, nós temos medo da pessoa ficar ofendida. Mas a verdade é que a correção é importante. E querendo ou não, a correção sempre vai nos ofender. A correção nos ofende, mas logo depois, se nós temos um espírito ensinável, nós aprendemos com a correção, nós revemos as nossas atitudes e corrigimos a nossa rota. E nós andamos novamente, fazemos o que é certo. Nós caímos, mas se nós somos repreendidos pelo Senhor e pelas pessoas que Deus deixa aqui na terra para nos repreender, como nossos pastores, nossos pais, nossos líderes, nossos amigos muitas vezes, nós repensamos e nós continuamos e seguindo a vontade do Senhor, fazendo o que é certo e aprendendo onde nós caímos, para que nós não caiamos de novo. E é isso. O apóstolo Paulo ele fala bastante sobre correção nesse livro aqui. E ele fala para tomar cuidado com os falsos profetas, com os falsos cristos. Tomar cuidado com algumas coisas que iriam acontecer. Eu acho que a gente não viveu numa época, meu Deus, como hoje, que existem tantas falsas doutrinas, tantos falsos cristos, falsos mestres. E olha que forte isso que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. As pessoas elas vão começar a se cercar de falsos mestres que pregam as coisas que eles querem. E é isso que a gente tem vivido hoje. Sabe, é tão difícil para o homem de Deus pregar a palavra, porque as pessoas elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que faz bem para o seu coração. As pessoas querem ouvir aquilo que é bom aos ouvidos, como se tivesse realmente uma coceira no ouvido, assim. E as pessoas querem ouvir aquilo que é gostoso de ouvir.
que é gostoso de sentar para escutar pregador tal, doutrina tal. Mas quando a gente chega e prega a palavra, muitas vezes ela ofende. Ela nos ofende. Mas ela nos ofende com amor, com longanimidade, doutrina. Para quê? Para que nós possamos corrigir a nossa rota e refazer. Fazer as coisas do jeito certo. Sabe, eu me lembro de uma vez, eu sempre cito isso porque eu gosto muito desse exemplo. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa aula de literatura na faculdade e a gente estava conversando sobre que livros são considerados literatura, né? O que faz ser um livro ser considerado literatura, o que diferencia, né, um bom livro de um mau livro. E eu me lembro que a professora, que nem era cristã, ela falou assim, a gente reconhece uma boa literatura, uma verdadeira literatura, quando essa confronta o que a gente faz, o que a gente acredita, as nossas ideias. Um livro para a academia, né, para os catedráticos, para os amantes de literatura como eu, ele é uma boa literatura quando ele confronta aquilo que nós acreditamos. E eu acredito com toda certeza que você já foi confrontado por essa palavra. Tenho certeza que quando você leu essa palavra, muitas vezes você se chocou, né? Você acabou se chocando com aquilo que estava escrito e você falou, meu Deus, não vou fechar isso aqui. Sabe, se até para as pessoas que são incrédulas, um bom livro é aquele que confronta, por que a gente espera menos da Bíblia? Por que a gente espera menos da palavra de Deus? Se um bom livro confronta, por que a gente espera menos da palavra de Deus? Por que a gente quer mudar isso que está escrito aqui? Não, a gente quer trazer para uma outra visão, uma outra interpretação. Não é bem isso que tal pessoa estava querendo dizer. Não, e não interprete dessa forma. Não. Permanece nas Sagradas Escrituras, porque elas são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Sabe? A gente vê tantas vezes hoje as pessoas elas discutindo, e a gente está vivendo essa geração que é a primeira geração que está repensando a educação. Está repensando a educação dos filhos, está repensando a própria educação como foi criado. A gente é a primeira geração que está fazendo isso. E a gente esquece que essa palavra aqui ela é forte, poderosa e útil para a nossa educação. Querem tirar a Bíblia das escolas, não é? Então, só que a Bíblia ela é útil para a educação. Ela é útil, tudo que tem aqui é importante. E esse conselho mais lindo, mais poderoso, e que eu deixo para você a reflexão. Prega a palavra. Prega a palavra. Maria, João, Carlos, Daniel. Prega a palavra. Faz a vontade do Senhor. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Mas eu não vou dizer só prega a palavra. Mas eu tomo a liberdade aqui para acrescentar um pouco mais. Prega, ouve, deleite-se, medite nessa palavra dia e noite. Leia a palavra do Senhor, volte para as Escrituras. Guarde a palavra no seu coração. Sabe, eu sei que às vezes é difícil de entender. Eu sei que às vezes tem textos assim que é tão complicado, mas hoje em dia a gente tem o privilégio de conhecer tantas versões, né? Tem tradução para jovens da Bíblia, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia para homens, para mulheres, com estudo para jovens, estudo para casais, nova tradução na linguagem de hoje, tantas linguagens para a gente poder estudar. Então não tem desculpa mais se você não entende. A Bíblia não está mais em latim. A Bíblia não está mais em latim. A pastora Soninha colocou aqui, prega a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva todos os dias. Sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu falei no começo, né? Romanos 8, 38 e 39. Está escrito aqui, ó. Se você ler Romanos 8, Romanos 8 é um resumo do Evangelho. É um resumo do plano de salvação.
E eu leio quase todos os dias Romanos 8, 38 e 39. E todos os dias Deus ministra algo diferente ao meu coração. Todos os dias. Porque essa é a verdade. Então, se você quer ter um relacionamento melhor com Deus, se você quer se aproximar de Deus, prega a palavra. Volte à palavra. Leia, estude a palavra. Se você nunca leu a palavra de Deus, comece do Novo Testamento. Começa do Novo Testamento. Conheça sobre Jesus, quem foi Jesus, os apóstolos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Conheça Jesus, conheça o seu mestre. Conheça ele. E depois vá lendo as outras cartas. Leia as cartas de Paulo, de Pedro, os outros escritos da Bíblia, Apocalipse de João. Depois vá para o Antigo Testamento, conheça os patriarcas, mas não se afaste dessa verdade. E mais, e agora é algo sério, muito sério. A palavra do Senhor Jesus, ele já nos advertia que existiriam falsos cristos e falsos mestres. Eu vou correr aqui porque já é quase meia-noite. Jesus, ele disse que haveriam de se levantar falsos cristos, falsos mestres. Ele disse isso. E sabe por que existem falsos cristos e falsos mestres? É porque existem falsos cristãos. Essa é a verdade. O castigo de Deus, a consequência do pecado do falso cristão é o falso mestre, é o falso apóstolo, é o falso pastor, é o falso Cristo, é o falso Messias. Essa é a verdade. A consequência do falso cristão é o falso profeta. Só existem falsos profetas porque existem falsos cristãos. Então, se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, se você está vivendo uma mentira, se você sente que tem algo de errado, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar à palavra de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se consertar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus, ele está já virando a chave. Nós ouvimos isso recentemente. Jesus, ele está à porta, virando a chave para chamar a sua noiva. Mas ainda há tempo. E enquanto há tempo, há esperança. Enquanto nós temos a possibilidade, o Espírito Santo para nos convencer do pecado, nós podemos seguir o exemplo, que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo. Que nós possamos nos voltar à essência, a palavra de Deus, voltar às Sagradas Escrituras, meditar nela dia e de noite, de dia e de noite, todos os dias. Assim como nós falamos do devocional de ontem, que os nossos pés possam habitar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Para terminar, eu gostaria de ler capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Que já é o fim da vida do apóstolo Paulo, mas ele diz algo tão poderoso, tão lindo, e que tenho certeza que você já ouviu. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está me guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. A pastora Soninha colocou aqui: quando nos alinhamos à palavra de Deus, não tem como não viver a verdade do Evangelho, que liberta, restaura e cure. Aleluia! É isso, é isso, é isso. Meu Deus. Será que nós podemos ter essa fé do apóstolo Paulo, de poder dizer assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido já, mas eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Meu Deus, será que nós podemos hoje, reflita aí na sua casa, será que hoje você pode dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu fiz a vontade do Senhor, eu completei a minha carreira, eu cumpri tudo aquilo que Deus me pediu para cumprir.
e eu guardei a fé do Senhor no meu coração. Eu mantive essa fé, eu usei essa fé. E um dia, ele diz, o apóstolo Paulo diz, não somente a mim, não vai ser só ele, somente a mim, que receberei a coroa de justiça, mas todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você ama a palavra do Senhor? Então prega a palavra. Prega a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Medite na palavra. Viva a palavra. Guarde a palavra. Porque todos aqueles que guardarem a palavra serão guardados por Deus. Todos aqueles que guardarem a palavra dessa lei serão guardados por Deus. Eu amo a palavra do Senhor. E Deus sabe o quanto eu amo essa palavra, quanto eu amo a sua verdade, quanto eu amo meditar na palavra do Senhor, estudar, me aprofundar. E eu desejo que todos vocês que ouvirem essa mensagem, possam ser despertados para amar essa palavra, mais do que eu mesmo amo. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Já passei da meia-noite, mas eu gostaria de orar com você. Orar com você, para que você possa ser abençoado, dormir bem e refletir nessa palavra que o Espírito Santo ministre. Essa palavra no seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te louvo pela sua palavra. E eu te louvo não só pela sua palavra, Deus, mas por o Senhor ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, seu primogênito, para morrer por nós e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós tomamos posse da palavra que o Senhor direcionou pelo apóstolo Paulo através de Timóteo, para Timóteo. E nós tomamos posse dessa palavra, Deus. Que nós possamos andar na sua palavra, que nós possamos meditar na sua palavra, que nós possamos viver a sua palavra todos os dias. Que os nossos ouvidos, Pai, possam estar guardados de todas as palavras infames, de toda falsa doutrina, de todos os falsos mestres, de todos os falsos apóstolos. Que os nossos olhos, Pai, não sejam corrompidos pelas coisas deste mundo. Guarda, Deus, o nosso coração. Guarda o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Ti. Mas que a sã doutrina, que os verdadeiros pastores, que os verdadeiros evangelistas, que os verdadeiros mestres, que os verdadeiros apóstolos de Ti, de Cristo, possam, Senhor Jesus, pregar a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu gostaria de orar agora e interceder. E eu uno a minha fé aos dos meus irmãos que aqui estão. Eu gostaria de interceder por todos os verdadeiros pastores, por todos os verdadeiros mestres, por todos os verdadeiros profetas, verdadeiros apóstolos de Cristo, que estão agora, verdadeiros missionários, que estão agora pregando a sua palavra, fazendo a sua vontade, orando pelos enfermos, libertando os cativos. Eu oro para que o Senhor fortaleça-os na fé, que o Senhor fortaleça-os na palavra de Deus, que o Senhor, Pai, fortaleça, dê vigor, em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo essa mensagem, os que não estão ouvindo também, aqueles que estão fazendo a sua obra, Deus, sejam fortalecidos pelo Teu Espírito, para que continuem, porque os campos estão brancos, e é necessário que o Senhor envie, Pai, trabalhadores para essa ceifa. Senhor, que o nosso coração possa estar alinhado à Sua palavra todos os dias, que nós possamos ter a ousadia de Paulo, a ousadia de Timóteo, de pregar a Sua palavra e não desistir, nem um dia sequer, da Sua verdade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós amamos a Sua vinda e nós ansiamos por ela todos os dias. E até lá, que nós possamos ter conosco o Teu Espírito e a Tua palavra todos os dias. É isso que eu te peço, Senhor. E desde já eu te agradeço. Amém e amém.
Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Que você possa depois enviar essa live para os seus amigos, para os seus familiares. Eu vou deixar salvo aqui. Eu vou deixar salvo no meu canal do YouTube. Tá? O link tá na bio. Você pode entrar lá na minha bio do Instagram aqui. Clicar no link do YouTube. Meu canal vai estar lá. Eu vou postar todas as lives, todos os devocionais. Eu vou postar lá. Então você pode compartilhar depois com quem você quiser. Mas guarde essa palavra no seu coração. E amanhã, aliás, hoje tem mais. 11h30, mais um devocional. Para que nós possamos compartilhar dessa fé, compartilhar da palavra do Senhor. Que nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas a voz. Cristo breve vem. Maranata. Que Deus os abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus.